Mas é isso, João Carvalho, como você está? Eu estou aqui monopolizando a nossa live. Eu tô super bem. Eu tava aqui lembrando de algumas anotações de alguns textos que eu acho que vão ser interessantes a gente trazer à baila aqui pra falar, porque, né, é aquela coisa, quando a gente decide falar de qualquer coisa pra trás, a primeira coisa que as pessoas vão falar assim, ai, João, mas vocês têm que pensar que no tempo deles as coisas eram diferentes, que aquilo era comum. Então eu já tava meio que separando algumas coisinhas bestas pra gente falar, né? Porque normalmente quando a gente vai falar, né, da questão do racismo, e a gente fala, né, de todo o trânsito atlântico do racismo, né, e a gente vai falar lá na frente do Gobineau, vai falar do Lothrop Stoddard, vai falar, né, de como que o nazifascismo bebe de uma fonte que é uma fonte liberal do racismo e do racialismo, só que a gente normalmente não volta tão atrás até o seu começo. Né? E aqui com o Montesquieu a gente vai ter essa oportunidade que eu acho que historicamente é muito interessante da gente pensar nesse começo dessa criação do racismo contemporâneo, né? A palavra raça sendo usada como um diferenciador, né, é algo que vai acontecer pela primeira vez conceitualmente dentro da filosofia, né, na transição, né, da modernidade para a contemporaneidade, ainda na história moderna, né. O próprio Francis Bacon usa a palavra raça com o sentido moderno de raça já em 1684, mas ele não vai muito além disso. E quem vai muito além disso são os franceses, né? E isso é uma parte completamente esquecida da história, e não é uma parte esquecida da história porque, assim, deu uma amnésia nos historiadores, sabe? Assim, isso é uma parte esquecida da história porque é uma parte que é enterrada da história. Né? As pessoas optam por não falar disso. Por quê? Porque junto do colonialismo começam a ter também, principalmente dentro da aristocracia, né, as sociedades de estudo e as sociedades de viagens dessas, entre aspas, culturas primitivas, culturas diferentes e tal. Eles usavam o termo primitivo na época, por isso que eu estou usando primitivas entre aspas. E um dos grandes historiadores da época que vão se debruçar sobre isso, né? E é o cara que vai ser, assim, o grande, né, responsável pelo estabelecimento daquilo que é chamado de racialismo, ou seja, da crença de que pode haver, inclusive, uma poligenia humana, né? Vai ser um escritor que é muito importante para a tradição francesa e muito desconhecido fora da tradição francesa, que é o Buffon, não um antigo goleiro da Juventus, mas um escritor ainda do século XVIII, que escreve um livro chamado Histoire naturelle, né? História natural do Buffon. E o História Natural do Buffon é um livro que vai impactar muito diretamente todo mundo daquele ciclo, né? O próprio Voltaire, nós ainda teremos o nosso episódio de Voltaire, fiquem tranquilos. Né? O Voltaire acreditava na poligenia. O que isso significa? Se os seres humanos são tão diferentes ao mesmo tempo e surgiram em tantos lugares diferentes da humanidade, do globo ao mesmo tempo, são eles todos de uma mesma raça? Podemos chamá-los todos de humanos? Entendeu? Então, assim, quem vai criar isso, quem vai criar essa hierarquia, por quê? Ele cria a hierarquia, primeiro diferenciando, né, o ser humano dos animais. Qual que é a diferenciação que o Buffon vai dar dos seres humanos para os animais? Ele vai falar, o ser humano é racional e os animais não, são irracionais. Mas assim, e aí vem o mais, né? Sabe, o nem todo amigo, mais, vem o mais. Né? Na mesma hora que ele fala isso, ele fala, mas, assim, como existe uma hierarquia nos animais, onde temos animais que são animais superiores e animais inferiores. Vocês estão vendo aonde que ele vai chegar com isso, não estão? Né? Ele fala, também temos uma hierarquia dentro dos seres humanos. E é a partir dessa ideia de hierarquia que você já rompe a ontologia. Você rompe o eu é igual a eu.
você rompe a ideia de que todos são humanos. É aquela coisa, todo mundo é verde, mas quem é verde clarinho fica aqui na frente, quem é verde escuro senta no fundo do auditório, né? E isso vai começar com o Buffon, e isso vai perpassar, né, todo o século das luzes, né? Então, assim, o próprio Voltaire vai ser poligenético, o Montesquieu... Eu gosto de separar os trechos de dar ódio, né? O Ian sabe que eu tenho, né? Você tem um repertório fantástico, assim, pra isso, trecho né? horrível. Então, assim, eu acredito que eu tenha ido em trechos onde a gente vai passar bastante raiva, né? Então, assim, é isso, né? O Montesquieu, ele era coevo do Buffon. Tá? Então eu não posso falar que o Montesquieu foi influenciado pelo Buffon, mas o Montesquieu fazia parte da intelectualidade que gerou o Buffon, e quando a gente lê os trechos do Montesquieu, vocês vão entender por que o Buffon hierarquizava raças e por que o Buffon começa com as suas teorias racialistas que vão desaguar nas teorias racistas. Toda teoria chamada racialista academicamente é uma teoria racista. Tá? Só que no começo elas estão mais voltadas para uma estruturação de uma história natural do que para a sua praxis política. Agora tá tudo ali como horizonte de possibilidade. É o que o nosso querido Frantz Fanon sempre fala, né? Não existe uma sociedade meio racista. Ou a sociedade é racista, ou a sociedade não é racista. Se ela é racista, o campo de concentração, o gueto, o extermínio, se ele não existe ainda fisicamente, ele já existe como horizonte de possibilidade. E nós estamos falando de uma sociedade aqui, que é a sociedade francesa, que é uma sociedade profundamente racista. A sociedade francesa é uma sociedade profundamente racista hoje. Sim. Ainda hoje. Mesmo tentando se vender para o mundo como se não o fosse. A sociedade francesa continua sendo uma sociedade brutalmente racista hoje. Sobretudo quando a gente vê a política externa da França. Sim, e me perdoe, Ian, sobretudo quando a gente vê a política interna e a geografia francesa, cara. A geografia de Paris são bulevares haussmannianos que podem ser separados da cidade por barricadas, aonde nas favelas, os banlieues, só mora imigrante negro. A geografia de Paris é um gueto de apartheid. Não, mas aí o meu ponto era que aí é um páreo duro, porque na política externa o imperialismo francês minera urânio no Níger, enquanto o próprio Níger tem 80% da sua população sem acesso à energia elétrica. E leva esse urânio, que é minerado no Níger, para abastecer as suas usinas nucleares lá. Então, assim, páreo duro, dos 2 a 80, vamos lá. Não, né? os 2 a 80 km por hora, super te entendo. É igual o Japão e a coleta de lixo, né? O Japão vai pro estádio, todo japonês bonitinho, coletar lixo com um saquinho, pega todo o lixo plástico do Japão e exporta para país de terceiro mundo. Pois é muito bonito, né? É lindo, é lindo. O japonês realmente é um ser elevado. Estádio, né? O ser elevado com o seu espetinho e seu saquinho de lixo e tal. Níger é Nigéria? Não. Níger é outro país. Níger é um outro país.